paz do Senhor, Deus abençoe. Nós estamos estudando a lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Texto áureo. Ao 24º dia do mês 9º, do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos jogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. A verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, nós te suplicamos, nós te rogamos, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito em nossa vida. Continua falando conosco e nos orientando no nome de Jesus. Amém e amém. O objetivo geral da lição: compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Os objetivos específicos: mostrar como Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Objetivo 2: saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus e explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Nós temos o ponto 1, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas, que é o tópico 1, e o tópico 2, o resultado da mensagem dos profetas. O tópico 3 do tópico 1, o subtópico 3 do tópico 1, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Tópico 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Subtópico 1, manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento. E o subtópico 2, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Tópico 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta na dispensação do Antigo Testamento e o profeta na dispensação do Novo Testamento. Então, nós temos esses 3 tópicos da lição. Vamos ao tópico 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. O texto que nós temos, irmão, aqui no tópico 1, vai falar que o fato deles estarem... A obra está parada há 15 anos devido à oposição, cada um foi para suas casas fazer o que lhe bem entendia, o que estava no seu coração. Então Deus, ele manda Ageu e manda Zacarias para falar com Zorobabel, que era o líder político, e falar com Josué, que era o líder religioso, né? O líder religioso. Os dois, nas suas respectivas atividades, estavam desanimados, como diz o subtópico 1 e o subtópico 2. Então, Deus usa Ageu e Zacarias para falar com Zorobabel, Deus usa Ageu e Zacarias para falar com Josué, e Deus usa também Ageu e Zacarias para falar com o povo. Interessante aqui, quando fala com o povo, diz assim: o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Vou ler esse texto de Ageu, capítulo 1, 6 e 9. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário de um saquetel furado. Na lição passada eu falei sobre isso. Então, Deus estava dizendo, usando Zacarias e usando Ageu, vai dizer o seguinte: enquanto vocês não construírem o templo, vocês não vão prosperar financeiramente. Qual foi o resultado da mensagem de Deus através de Ageu e Zacarias? O resultado foi
que Zorobabel atendeu a mensagem do profeta, que Josué também atendeu a mensagem do profeta, e o povo também atendeu a mensagem do profeta, dos profetas, e eles, cada um na sua função, deram ouvidos e retornaram à construção do templo. Qual foi o impulso espiritual disso? Está no subtópico 3, que diz assim: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus. O capítulo 6 de Êxodo, versículo 15 diz: e acabou-se esta casa. O que é interessante aqui, só para resumir, é que a obra do templo ficou parada 15 anos, há 16 anos aproximadamente, outros entendem que até 18 anos, por conta da oposição. Eles levantaram a calúnia, levantaram a mentira, simplesmente Zorobabel e Josué deram ouvidos, não lutaram, não questionaram, não buscaram a Deus, simplesmente deram ouvido à voz do inimigo, ou à voz dos inimigos, e pararam, cada um foi para sua casa. Quando Deus levanta Ageu e Zacarias para profetizar, para falar a palavra profética, a palavra de Deus, tanto Zorobabel ouviu a voz de Deus e se animou, como Josué ouviu a voz de Deus e se animou, e o povo, inspirado pelo líder político, pelo líder religioso, também deram ouvidos à voz do profeta e foram lá reconstruir o templo. E o templo foi construído em 4 anos, vejam bem. Depois de 16 anos a obra parada, de 536 até o ano 520, em 4 anos eles reconstruíram o templo, e o templo foi construído. Como vale, né, uma palavra profética, como vale a palavra de Deus, e como vale se dar ouvidos à voz de Deus, dar ouvido à voz de Deus e fazer aquilo que Deus manda. O texto, no ponto 2, fala o ministério profético, a prova da manifestação de Deus. Na verdade, esse texto aqui fala aqui do valor da profecia, né? As manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento. Ele usa aqui Moisés, ele usa aqui Elias, e também fala das manifestações sobrenaturais do Novo Testamento. Então, pegar o caso de Elias aqui, o ponto alto aqui é o ministério de Elias contra os profetas de Baal. Então, o ministério profético, através do profeta Elias, Deus usando com muita graça, com muita unção, conforme está no texto, lá de 1 Reis, capítulo 18. E da mesma sorte, o texto de Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, né? Deus usando Moisés como um grande profeta. No Novo Testamento, nós já vemos aqui esse mover espiritual através da profecia. Os apóstolos eram revestidos desses dons, aí no caso o dom da profecia sendo exercido com muita graça, com muita unção. O apóstolo Paulo, ele foi enriquecido por Deus com muitos dons, e ele escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, ninguém despreze o dom que há em ti. E depois ele fala assim, despertes o dom de Deus que há em ti. E ainda em Coríntios, Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele vai dizer assim, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, valorizou muito o dom da profecia. O que é o ministério profético à luz da Bíblia? Você tem no ponto 3, fala o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Aí ele vai dizer aqui, em Ezequiel, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse ao Senhor por eles, ou seja, Ezequiel consultou o Senhor. Nós temos em Samuel também, aquele incidente, né, da jumenta, incidente muito interessante aqui, quando Saul vai atrás das jumentas, e Samuel diz o seguinte, olha só, não precisa se preocupar não, que já foram achadas. Como é que ele sabia, né? Porque Deus falou com Samuel. Temos o caso de Moisés, que transmitiu aos anciões o que Deus lhes falava. Então nós temos vários textos na Bíblia
do homem de Deus não saber do fato e Deus falar com ele e ele entregar uma mensagem ao povo ou a alguém. Então, tanto a grupos como a pessoas individuais. E no Novo Testamento nós temos as manifestações dos dons, né? As manifestações de dons. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. O texto vai dizer assim: ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. Tá? Ter alguém o dom de profecia não significa que ele seja profeta. Em nossos dias, toda vez que você está fazendo uso da palavra de Deus com verdade e com honestidade, não mutilando o texto bíblico, no ato de você estar entregando a mensagem de Deus, você é um profeta. Acabou de entregar a mensagem de Deus, ponto final. Então, toda vez que você está entregando a mensagem de Deus para alguém, ou para alguns, para indivíduo, ou para indivíduos, e se é a palavra de Deus, Deus está te usando. No ato de profecia, quando Deus te entrega alguma coisa, você entregar a alguém, é muito interessante que as pessoas perguntam assim: o profeta entrega, isso já aconteceu comigo? Alguém me entregar uma profecia e perguntar: é mentira minha? Né? A pessoa tá falando, vem me entrega uma profecia e pergunta: é mentira minha? Outros fazem verdadeiras piruetas, né, para entregar a profecia. Bate palma, bate no pé, dá gritos, dá urros para entregar uma profecia. Você não encontra nenhuma base bíblica para isso. Não estou dizendo que a pessoa não esteja sendo usada por Deus, não. Eu só estou dizendo que não existe esse aparato todo, exemplo, bater palma, bater pé, dar urros, fazer cara feia, fazer trejeitos, para entregar uma profecia. Isso não tem respaldo na Bíblia. A outra coisa interessante no ato da questão da entrega da profecia é: se a profecia é para indivíduo, para uma pessoa, por que eu não entrego a profecia direto para aquela pessoa? No meu caso, eu tenho mais de 56 anos de idade. E já recebi muitas profecias e profetadas também, é claro. Mas todas elas que se cumpriram em minha vida, a maioria foram profecias que a pessoa chegou para a minha pessoa e me entregou a profecia. Individualmente, sem ninguém ver. Sem ninguém ver. Só chegou, me chamou no canto e me entregou o recado. Foram raras profecias que foram me entregues em público. Alguém chegou e me entregou uma profecia em público, na verdade é um profetado, que aconteceu. Posso contar no dedo aquelas que foram me entregues em público, que de fato aconteceu. Então, nós temos que ter muito cuidado, com as manifestações espirituais, principalmente o de profetizar, que a pessoa, não existe mais o ministério de profeta, não tem ministério de profeta. Tem pessoas que têm o dom de profecia, que Deus as usa, mas não significa que em todo culto que a pessoa esteja, ou em todo evento evangelístico que a pessoa esteja, ela tenha que profetizar. Não significa isso. Então, infelizmente, tem pessoas que se deixam de fato ser usadas por Deus no momento certo. Existem pessoas, no caso da profecia aqui, existem pessoas que têm um dom da profecia, de verbalizar a profecia que Deus entregou, sendo de fato usada por Deus. Às vezes essa mesma pessoa, na mesma profecia, ela começa sendo usada por Deus, depois ela mesma se usa, sendo uma questão humana, e por final ela acaba dando lugar ao inimigo. Isso tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, tem que entregar aquilo que Deus mandou entregar. Outro sim, se a pessoa entregou a mensagem de Deus, não precisa perguntar que é mentira minha. Isso não existe. Vou contar aqui um exemplo. Eu recebi uma profecia uma vez, a pessoa me chamou no portão, essa foi individual, e falou para mim assim: ó, vejo, Deus está mandando dizer para o senhor tomar cuidado, que o senhor não está bem, o seu casamento não está bem, o senhor não está bem com a sua esposa. A minha esposa estava
distante de mim, eu chamei a Cláudia e falei, Cláudia, a moça aqui está dizendo que o nosso casamento não está bem. Então eu e a minha esposa falamos para a profeta, olha só, nós estamos muito bem, nosso casamento está muito bem e não tem nenhum problema com a minha esposa não. Aí a profeta falou assim, você está bem agora, mas vocês vão ficar muito mal. Vocês estão bem agora, mas vocês vão ficar muito mal. Quer dizer, graças a Deus nós estávamos bem naquele momento e continuamos bem. Então a profecia da carne. Então existem muitas pessoas que inventam profecia para aparecer. Veja o que o texto diz. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Então, toda vez que você está usando a palavra de Deus para pregar, sendo honesto naquilo que você está pregando e usando o texto da forma correta e aplicando da forma correta, a honestidade na pregação e no ensino, você ali é um profeta, porque a maior profecia é, de fato, a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. Agora, existe também o dom da profecia no sentido de verbalizar a mensagem que as pessoas recebem. Raramente alguém recebe alguma coisa para predizer o futuro em relação a você, porque quem prevê o futuro é Deus. E Deus, se ele entender que é para eu saber o futuro, ele pode usar alguém para verbalizar isso, pode usar um profeta para verbalizar isso, mas isso é raro. São raros os casos na Bíblia de previsão do futuro, então as pessoas só entendem que é profecia, todos aqueles que querem prever o futuro, né, de uma forma, das mais variadas formas possível. Então, tem muito misticismo nesta área da profecia. Muito misticismo nesta área da profecia. Vejam que a profecia de Ageu e Zacarias não foi prever o futuro. Na verdade, a profecia de Ageu e Zacarias foi uma profecia de incentivo. Coloquem mão na obra, e uma profecia de revelação. Vocês não estão prosperando porque vocês estão fazendo isso. Vocês não colocaram a mão no templo, a mão na obra para fazer. Então, Deus vai dizer o seguinte, eu gosto muito desse texto de Jeremias capítulo 23, 21, Jeremias capítulo 23, 21, que diz assim, não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Então, vou ser bonzinho, tá? 90% das pessoas hoje que entende que tem o dom de profecia, 90%, eles estão incluídos nesses versículos aqui. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Capítulo 23, 21. Então, os ministros, os obreiros, precisam ter a vida espiritual muito boa com Deus para identificar essas pessoas que ficam usando falsamente dos dons ministeriais, dos dons espirituais, inclusive o de profecia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tá? Deus tenha misericórdia de nós. O dom de profecia é interessante, que parece que quem entrega a profecia tem um superpoder, né? Ele é super poderoso. Mas toda profecia, ela deve ser avaliada pela palavra de Deus. Se aquilo que a pessoa está entregando, não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, e também não tem nada a ver com o que a pessoa está se comportando, é fácil identificar que é um falso profeta. E aí você me pergunta, pastor César, como eu identifico uma profecia, se ela é verdadeira ou falsa? Se ela se cumprir. Se a profecia se cumprir, ela é verdadeira. Se ela não se cumprir, é falsa. Então, se é falsa, a pessoa foi usada por quem? Por Deus não foi, com certeza. Porque Deus não mente. Então, se a profecia não se cumpriu, a pessoa, ela mesma se usou, certo? Ou permitiu-se ser usada pelo inimigo. Que Deus tenha misericórdia. Nós, membros da Assembleia de Deus, gostamos muito do misticismo, né? Do misticismo. E muitas pessoas maldosas aproveitam isso e fazem disso o seu carro-chefe do seu ministério. Quantas vezes você já esteve em cultos, quando o pregador, quando o cantor, ou o pregador itinerante que for, ele chega na sua igreja e fala, pode contar comigo, 1, 2, 3, vai acontecer.
Daqui a 3 dias vai acontecer, daqui a 4 dias vai acontecer, daqui a 2 dias vai acontecer. Por exemplo, se ele for embora no mesmo dia, amanhã vai acontecer, só que eles vão embora, eles entregam a profecia, vão embora, as pessoas recebem, né? E naquele ato de receber aquela palavra profética, falam línguas estranhas, se alegram, não é verdade? E o pregador vai embora, em 3 dias não acontece, 2 dias não acontece, e um dia depois não acontece. E as pessoas ficam decepcionadas. Deveriam ficar decepcionadas com o pregador, com aquela pessoa que entregou a profecia. Mas, infelizmente, a falta de maturidade espiritual faz com que as pessoas fiquem decepcionadas com Deus. Fiquem decepcionadas com Deus. E Deus não decepciona ninguém. Então, nós precisamos procurar os melhores dons, procurar servir a Deus com integridade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus tenha misericórdia da igreja de Deus. Então, a verdadeira profecia, ela está baseada na palavra de Deus. E hoje não tem mais o ministério profético. Eu sou profeta, ninguém pode dizer que é profeta. Porque profeta é todo aquele que no uso da palavra de Deus, a Bíblia, faz uso dela com honestidade para com os seus ouvintes. Correto? E a questão dos dons de profecia, quando Deus entrega uma mensagem para alguém entregar para pessoas ou para indivíduos, não é corriqueiro como se vê por aí não. Não é corriqueiro como se vê por aí não. Então, 90% das pessoas que dizem ter o dom de profecia, 90% delas, posso falar sem medo de errar, fazem uso para a sua própria vaidade. Então, a pessoa pode começar uma profecia falando em nome de Deus, no mesmo ato da profecia ele pode se empolgar, começar a falar em nome dele, se der lugar vai falar em nome do diabo. Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Quando a profecia é de Deus, a profecia acontece. E nesse caso aqui, o resumo é o seguinte, a obra parada há quase 16 anos. Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias e manda que eles profetizassem ao povo, dizendo ao povo, levanta-te. Vocês precisam levantar-se para construir a casa. Zorobabel foi incentivado, Josué foi incentivado e o povo foi incentivado. Deus quer te usar como profeta. Deus te colocou aí nesse lugar como profeta para usar a palavra de Deus, transmitir a mensagem de Deus através do ensino, através da pregação da palavra de Deus, através do ministério que Deus te deu. Deus quer que você seja um profeta de Deus e entregue a mensagem e incentive as pessoas. A profecia aqui de Ageu e Zacarias foi simplesmente incentivar o povo e mostrar aonde estava o erro. Levanta-te, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus te abençoe, te aguardo na lição 6. Um abraço, vamos orar. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Faça surgir em nós, Pai. Faça surgir no meio da tua igreja verdadeiros profetas que preguem a tua palavra com ousadia e com graça. E que as pessoas não brinquem com Deus nessa área dos dons espirituais. É a nossa oração em nome de Jesus. Não brinque com Deus. Seja um profeta dele e um profeta da verdade. Um abraço e Deus abençoe.